Glória a Deus. Saúde a amada igreja novamente com a graça e a paz. Gostaria que os amados irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9. Glória a Deus. Novamente saudando os amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Mateus capítulo 9, versículo 32 a 35. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Versículo de número 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, novamente estamos aqui, Senhor Deus, direcionando, Senhor Deus, em oração. Pai, muito obrigado, Jesus, por todas as grandezas, Senhor Deus, que o Senhor tem nos concedido por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, te agradecemos também, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor Deus. Que o Senhor nos direciona, Senhor Deus, para tudo, porque o propósito dela, Senhor Deus, é para o bem do teu povo, Senhor. Pai, nos direciona, nos ensina, Senhor Deus, nos mostra que o Senhor quer de cada um de nós, Pai, nesta manhã, e consequentemente, Senhor Deus, que possamos levar, Senhor Deus, para a nossa vida diária, Senhor. Muito obrigado, Jesus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, Senhor Deus, com tua graça. Louvado seja o teu nome, Jesus. O contexto deste milagre do endemoniado mudo, nós vemos que até aqui em Mateus capítulo 9, quando fala deste endemoniado mudo, tivemos pelo menos 10 milagres. E eu queria citar algum para a gente compreender o entendimento do contexto desse milagre. O primeiro milagre foi do leproso. O segundo, o servo do centurião. O terceiro, a sogra de Pedro. O quarto, os dois endemoniados. O quinto, o paralítico. O sexto, a mulher do fluxo de sangue. O oitavo, a filha de Jairo. E os últimos, os dois cegos, que foram citados pelo irmão Gerlano no último domingo. Só em Mateus, até aqui. E sem contar que Jesus também acalmou a tempestade. É interessante que este milagre, os discípulos de Jesus ficaram admirados por causa deste milagre. Irmãos, o que eu achei interessante, quando Jesus começou a fazer milagres ali no capítulo 8, com o primeiro milagre com o leproso, diz o seguinte: quando ele desceu do monte. Até então, Jesus no capítulo 3 e no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus começou a pregar o Evangelho, começou a pregar arrependimento para o povo. E a consequência disso, depois de ele fazer aquele sermão do monte, sobre as bem-aventuranças, sobre acerca da lei, sobre acerca do divórcio, sobre acerca do amor aos inimigos, quando ele desce, ele começa a fazer milagres. E o primeiro milagre é justamente do leproso, e consequentemente Jesus vem fazendo milagres aonde ele vai. E eu fui atrás do significado da palavra milagre. No hebraico significa mofete. É mais ou menos o seguinte: significa maravilha, sinal, milagres e prodígios.
Ou seja, é uma demonstração especial do poder de Deus. E no grego é mais ou menos parecido. No grego é dunamis, poder. O poder de Deus. Milagre significa poder de Deus. Voltando para o texto, Mateus capítulo 9, aqui diz, versículo 32: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Foi levado a Jesus um homem endemoniado mudo. Por quê? Porque, consequentemente, depois dos acontecimentos anteriores, o povo já sabia quem era Jesus. O povo tinha ouvido falar de Jesus. O povo tinha escutado o que Jesus tinha feito. Por exemplo, Mateus capítulo 9, volta aí no versículo 26. Depois que ele curou a filha de Jairo, no versículo 26, assim diz a palavra do Senhor: a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Depois que os 2 cegos foram curados, Jesus pediu o que para eles? Cuide para que ninguém saiba disso. Eles obedeceram a Jesus? Não. No versículo 31, anteriormente do versículo que lemos, diz o seguinte: eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Quando Jesus faz o milagre, a gente vê que aquele que recebe o milagre, eles não ficam para si. Aqui cai uma nota sobre nós, o que nós devemos fazer quando nós recebemos o milagre de Jesus, quando nós recebemos cura, quando a nossa vida é transformada. É o que? É testemunhar, é falar da vida de Jesus, tanto aqueles que recebem o milagre de Jesus, como aqueles que viram o milagre de Jesus, como aconteceu com a filha de Jairo e também pelos 2 cegos. Ele era um endemoniado mudo. Detalhe curioso: nem todo mundo é endemoniado, mas este é. E não somente esse. Olha aqui em Mateus capítulo 12, versículo 22. Este episódio é muito parecido, mas cremos que não é o mesmo, porque Mateus, ele fala 2 vezes de 2 casos diferentes. Mateus 12, versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus curou, de modo que ele podia falar e ver. Ou seja, nós vemos aqui que nestes 2 casos, esse defeito, esta doença foi ocasionado pelo demônio. Porque vemos nos dois cegos passados, dos milagres passados, eles eram somente cegos, eles não estavam endemoniados, e Jesus o curou. O evangelista deixou bem claro que o homem estava endemoniado e não podia falar, tanto que no versículo 33 diz o seguinte: quando o demônio foi expulso, voltando para o texto 9:33, quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido. Jesus, mais uma vez aqui, ele opera o seu poder, dunamis. Ele se compadece de nossas doenças, de nossas fraquezas e de nossos problemas. Interessante que foi levado esse homem endemoniado, esse homem mudo, a Jesus. E Jesus, o que foi que ele fez? Ele curou. Ele expulsou esse demônio que fragilizava
este pobre homem, que o levou até a ficar mudo. No mesmo livro de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28, uma passagem bastante conhecida, diz o seguinte: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus aqui diz que todo aquele que vem a mim, se estiver cansado e sobrecarregado, eu lhes darei descanso. E o povo levou enfermidades, o povo levou pessoas endemoniadas. E o que eu acho bastante interessante nessa passagem, irmãos, é que apesar desses 10 milagres que antecedem o milagre do endemoniado mudo, que o povo se admira no que vê. É interessante que o povo já tinha visto alguns milagres, mas quando o povo diz assim, nunca se viu nada parecido em Israel, não é do milagre em si, mas do que vinha acontecendo, dos milagres que, não somente esse, mas dos outros milagres. E é tão impactante isso, que isso era predito pelos profetas. Quando o Messias viesse, ele faria muitos milagres. Voltando ali para o capítulo 8, depois da cura da sogra de Pedro, 8, versículo 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. Olha aqui, o povo trazendo endemoniados para Jesus. Se vier a ele, ele cura. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E o povo se admirou. Até então ele não tinha visto um homem que por tão pouco tempo ele tinha uma autoridade sobre as doenças, ele tinha autoridade sobre os demônios. O próprio João Batista se admirou. O próprio João Batista mandou discípulos a Jesus dizendo: Senhor, será que és tu mesmo que a gente estava esperando, ou a gente deve esperar outro? Para não ficar com as minhas palavras, Mateus 11, ali pertinho, Mateus 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. E o povo de Israel, ele entendia que isso era uma característica do Messias, de um homem cheio de poder, de um homem cheio de graça, que aonde passava mudava a situação daqueles que o buscavam. Voltando para o texto, Mateus capítulo 9, versículo 34. Mas, porém, entretanto, todavia, os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. O povo, ele se admirava
dos milagres de Jesus. Os discípulos se admirou do próprio Jesus no episódio quando Jesus acalma a tempestade. Mas a elite, os religiosos daquela época, pelo contrário, dizia que tudo que Jesus fazia era pelo propósito oposto. É nesse contexto aqui, ele fala que foi pelo príncipe dos demônios que ele expulsou aquele demônio. É como se ele fosse, como tu é o líder deles, é por este motivo que tu está expulsando esse outro demônio. E infelizmente, não foi só este episódio que aconteceu isso. No versículo, naquele mesmo episódio daquele endemoniado que era cego e mudo, aconteceu algo parecido. Mateus 12, a partir do versículo 22, vamos ler novamente. Glória a Deus. Versículo 22. Depois disso, levaram-lhe o endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, como de costume. De modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Você vê o tamanho da incredulidade dos fariseus. Irmãos, Jesus, ele curou, é notório na sua palavra. Quem crê na palavra de Deus sabe que Jesus fez muitos milagres quando ele passou por esta terra. Muitas pessoas creram no milagre, mas infelizmente não foram todos. Em especial aqueles que se diziam homens usados por Deus. E ele disse o quê? É por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E esse tipo de comentário de Jesus chega ao nível de blasfêmia contra o Filho de Deus. Chega a um nível de incredulidade tão alto que Jesus o exorta no versículo 31 e 32. Vamos ler. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. E essas blasfêmias, meu irmão, eu entendo como a incredulidade. E a incredulidade é a única via que o pecador é desprovido da graça de Deus. A incredulidade é um pecado declarado de quem não quer se submeter ao poder de Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus chegou a uma cidade e disse: sabe por que não aconteceu muitos milagres nessa cidade? Por causa da incredulidade deles. A incredulidade, ela atrapalha a nossa vida. Gostaria de ler um texto que está em Hebreus sobre o perigo da incredulidade. Escola Bíblica Dominical, a gente costuma abrir muito a palavra de Deus para vermos se é realmente isso o que o Senhor nos fala. Hebreus capítulo de número 3. Amém? Hebreus capítulo 3, capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração
como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Olha aí, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, eles viram o que Deus fez. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, e se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Versículo 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versículo de número 19. Olha, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. É por causa da incredulidade que muitos não podem entrar no descanso do nosso Deus. Irmão Laerte, e há esperança para o incrédulo? Sim. Qual? Pedir ajuda ao Senhor. Você não precisa abrir, mas eu vou ler um texto aqui em Marcos, capítulo 9. Olha o contexto: era um endemoniado que os discípulos não puderam expulsar. O pai do menino chamou Jesus e disse: os seus discípulos não conseguiram expulsar este demônio. E ele disse que o demônio, ele lançava o seu filho no fogo e na água para matá-lo. E ele falou para Jesus: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 23, ele diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Devemos pedir ao Senhor forças, devemos pedir, Senhor, graça para vencer a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança na nossa incredulidade. Voltando para o texto, para finalizar no versículo 35, Mateus 9, 35. Glória a Deus. Jesus, aparentemente, depois que os fariseus falaram sobre essa blasfêmia contra ele, aparentemente ficou calado. No versículo 35 diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, não deixou ninguém para trás. Ele ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Interessante que o evangelista, ele coloca antes da cura das enfermidades e doenças, pastor Tiago, ele fala que ele ensinava nas sinagogas e pregava o reino de Deus. Nós vemos aqui que Mateus capítulo 3, como eu falei no início, capítulo 4, versículo 17, Jesus, ele começou a pregar dizendo:
Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso no capítulo 4. E ele começou a fazer milagres no capítulo 8. O que eu entendo desse texto, irmãos, é que a prioridade de Jesus é pregar o reino de Deus. Consequentemente, vem os milagres. Jesus iniciou seu ministério com palavras, com arrependimento. Depois iniciou as curas e milagres. Por quê? Em João capítulo 6, Jesus começa a falar um discurso duro. Ele falar que eu sou o pão da vida, que aquele que quiser viver, ele tem que comer a carne dele. Aí os discípulos, aqueles que estavam ouvindo eles, faz esse discurso aí é meio esquisito. Esse discurso aí é duro. Tanto que isso foi depois de quê? Das multiplicações dos pães e dos peixes. Assim, quando Jesus fazia milagres, multiplicava pães e peixes, Jesus, vocês estão me seguindo para poder comer, né? Vocês estão querendo comer, quer encher a barriga. Depois que Jesus começou a pregar duro acerca disso, João capítulo 6, de número 60, diz o seguinte: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: duro é essa palavra, quem pode suportá-la? Jesus, ele tinha um propósito com os milagres. Jesus, ele permitiu que Lázaro morresse. Para quê? Para que ele pudesse ressuscitar na frente de todos. João 11 diz o propósito. João 11, 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O propósito dos milagres, irmãos, além de ajudar o povo, né, de abençoar aqueles que precisavam do milagre, mas o propósito maior é que o povo cresce que ele era o Filho de Deus. Como foi predito pelo profeta Isaías, como foi predito por todos os outros profetas, era uma característica do Messias fazer maravilhas. Tem uma frase de um filósofo, Fyodor Dostoiévski. Ele diz o seguinte: é ao milagre que a humanidade procura, e não a Deus. Em outras palavras, diz que o povo procura milagres e não a Deus. E isso é uma realidade no tempo de Jesus, e infelizmente ainda é uma realidade em nossos tempos. Nós vemos hoje em dia, irmãos, megas igrejas lotadas. Por quê? Porque, segundo eles ali, eles vão buscar o milagre de Deus. E pela misericórdia de Deus, Deus opera milagres ainda. Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu queria deixar dois pontos que eu aprendi nessa passagem de Mateus 9, do 32 ao 35, da cura do endemoniado mudo. É que hoje, irmãos, Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda opera milagres, e creia nisso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio que alguns de nós já recebemos milagres de Deus. Alguns de nós já viu, ou já conhece, ou já ouviu falar de alguém que recebeu o milagre de Deus. Você, por ser uma nova criatura, você é um milagre de Deus. E o outro ponto, irmãos, é que Jesus é maior que os seus milagres.
creia nele, siga ele, viva para ele. Os milagres são consequências de quem anda com ele. E mesmo que não venham os milagres, no caso de quem? No caso de Paulo. Aí ele pediu para que Deus tirasse um espinho da carne, que ninguém sabe o que é, mas estava afligindo Paulo. E ele não atendeu Paulo, mas ele disse o quê? A minha graça te basta. Mesmo que o milagre não venha, Jesus ainda é suficiente. Deus nos abençoe grandemente a todos. Eu agradeço pela oportunidade, pastor Tiago. Louvado seja Deus. Amém.